In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Eu estou muito contente hoje porque tenho a oportunidade de prosseguir com as aulas de catecismo que tinha começado antes de ingressar no Seminário de São José, onde agora estou e onde, por permissão de meus superiores, posso prosseguir nos meus tempos livres com as aulas de catecismo. E nós estávamos falando sobre os sacramentos. Muitas coisas nós já aprendemos sobre os sacramentos, mas hoje nós falaremos sobre a Eucaristia. Vamos aprofundar algumas noções que nós já recebemos previamente, pelo que lemos, ou então nas aulas anteriores, quando falamos sobre os sacramentos em geral. Por exemplo, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é o próprio Jesus Cristo, presente em corpo, sangue, alma e divindade, isto é, todo e inteiro, sob as aparências ou espécies de pão e vinho, para ser para a nossa alma alimento espiritual e o sacrifício da nova lei, a aliança estabelecida entre nós e Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me repetir, porque essa definição é muito importante e nós vamos nos servir dela para poder prosseguir com esta explicação sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, vamos lá, nós definimos: o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é o próprio Jesus Cristo, presente em corpo, sangue, alma e divindade, debaixo, os véus, as aparências de pão e vinho, para ser o nosso alimento espiritual, o alimento de nossa alma, e também o sacrifício da nova lei, a nova e eterna aliança estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Desta definição, nós começamos aproveitando o significado do nome Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é assim que nós o chamamos, para defini-lo. Mas não é o único nome, é verdade. Mas vamos compreender, primeiro, o que dizemos com Santíssimo Sacramento, depois o que queremos dizer com Eucaristia, e vamos acrescentar alguns outros nomes que nos ajudam a ter um vislumbre do que é este grandioso mistério da fé, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, em primeiro lugar, Santíssimo Sacramento se diz porque, como nós já vimos, ele é o mais excelente dos sacramentos em dignidade, porque é o próprio Senhor Jesus. Então, de todos é o maior dos sacramentos. E também é o maior tesouro que a Igreja possui. Por isso que a Igreja Católica sempre procurou ornar o ambiente de culto com o melhor de suas riquezas e dos seus bens, tudo. O povo e os sacerdotes da Igreja têm grande zelo e investem grandes somas de dinheiro, realmente, no culto de Deus. Isto pode ofender aqueles que sentem inveja ou então são impelidos pela avareza. Mas não é assim que pensa um cristão. Porque o cristão põe o seu coração onde está o seu tesouro e o cristão compreende a Eucaristia como sua maior riqueza e sabe que ou ele serve a Deus ou ele serve ao dinheiro. E o serviço do próximo, a caridade cristã tão louvada e que deu origem a tantas instituições salutares que a sociedade até hoje procura reproduzir, os hospitais, os orfanatos e outras instituições de auxílio às pessoas com necessidades, isto tudo emana dessa caridade de Deus. A Igreja investe no culto de Deus em primeiro lugar. E este culto de Deus que sustenta a caridade ao próximo, amor ao próximo.
É este amor a Deus que leva ao amor ao próximo. A igreja subordina o dinheiro a Deus, em primeiro lugar. E Deus, então, leva os cristãos a fazerem grandes coisas pelo seu próximo. Aí nascem todas as obras de misericórdia. Então, o Santíssimo Sacramento indica exatamente isso, que é o maior dos sacramentos, em dignidade. E também que é o maior tesouro da igreja. E por isso todo o zelo que os sacerdotes têm no culto divino, e por isso todo o empenho que os fiéis têm para poder prover o clero com o melhor para esse santo sacrifício. Muito bem. Além disso, a Eucaristia significa, o nome Eucaristia que damos, significa boa graça, ou então ação de graças, render graças. E esse duplo sentido do nome Eucaristia tem razão de ser e é bem apropriado. Em primeiro lugar, dizemos que é uma ação de graças, ou melhor, dizemos que é boa graça, porque a graça das graças que este sacramento nos obtém é nos sustentando em nossa peregrinação aqui nesta terra, ele nos prepara para a graça das graças, que é a vida eterna, é a felicidade sem fim, que Deus prepara para todo o justo, para todo aquele que persevera na sua doutrina, na sua fé, na sua lei. Então, vemos que é boa graça justamente por isso, porque a grande graça, a graça de Deus, como diz São Paulo na carta aos Romanos, é a vida eterna. Depois ainda, dizemos que é boa graça porque esse sacramento contém a graça, ou melhor, o autor, a fonte de todas as graças, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos, quando falamos sobre os sacramentos em geral, vimos que nosso Senhor Jesus Cristo é como a nascente que dá origem, então, aos 7 sacramentos, que são como 7 riachos que emanam desta nascente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ali. Por isso que o próprio Catecismo Romano vai falar que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia pode ser considerado também, como ele é o próprio Jesus Cristo, esta fonte. Tamanha a virtude desse sacramento. Além disso, nós dizemos que é render graças. Dizemos boa graça, porque é vida eterna, porque é nosso Senhor Jesus Cristo, mas também render graças. Ele nos faz render graças, porque nesse sacramento nós vamos ver o porquê. Nós temos todos os grandes benefícios, podemos contemplar os grandes benefícios que Deus nos concede. Então, esse sacramento, ele nos faz lembrar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o memorial da paixão. Nos prepara para a vida eterna, nos sustenta, extingue os nossos vícios. Todos os grandes benefícios que ele nos traz é um remédio, uma consolação para a nossa alma. Tudo isso nós vamos ver. E aqui, compreendendo isso tudo, nós damos graças a Deus. Como nosso Senhor Jesus Cristo, que pouco antes de dizer as palavras de consagração, nosso Senhor rendeu graças também. Então, este render graças a Deus é o que nos leva a esse sacramento, este santíssimo sacramento. Além disso, nós temos outros nomes muito comuns, como comunhão, por exemplo. Chamamos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia de comunhão. Por quê? Porque nesse sacramento nós somos assimilados a Deus. Nós somos ligados, unidos a Deus. Não é Deus como que é assimilado a nós. De certa forma, talvez até poderia se dizer. Mas mais propriamente somos nós que somos assimilados a Deus. E entre nós mesmos acontece a unidade porque todos estamos assimilados no mesmo corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, neste sacramento da Eucaristia se faz a comunhão entre nós, mas sobretudo a comunhão com Deus, isto é, a comunhão dos santos, que nós vimos no credo, isto é, a vida eterna.
já de uma certa forma prefigurada nesse sacramento. Já é um começo, a graça recebida nesse sacramento já é um começo da vida eterna. Além disso, também se costuma chamar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia de viático. Viático porque ele é o alimento dos viajantes. Nós que estamos aqui na Igreja Militante, peregrinando, lutando neste mundo, nós precisamos de um alimento, e esse alimento é o viático, que vai nos conduzir, sustentando, conservando-nos na graça, ele vai nos conduzir à glória. E também por isso, por essa razão, por esta virtude desse sacramento, as pessoas que estão por morrer devem receber o viático, assim que se diz propriamente, o viático que é a Eucaristia. Muito bem, esses são alguns nomes, há também outros nomes, como o sacramento de paz e caridade, como pão dos anjos e realmente muitos outros nomes. Nós vemos que serve muito bem para ilustrar a grandeza deste sacramento. Porém, estes nomes são o bastante já para nós termos alguma noção da excelência, da dignidade da Eucaristia. Muito bem. Dito isso, agora vamos falar alguma coisa sobre a matéria, a forma e o ministro desse sacramento. Como nós vimos na nossa introdução geral aos sacramentos, todo sacramento é constituído de matéria, forma e ministro. A matéria, tal como instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, é pão de trigo e vinho de uva. Pão de trigo e vinho de uva, o vinho de uva misturado com uma pequena quantidade, algumas gotas de água. Tudo isso está cheio de significado. E não fosse a brevidade que queremos dar a estas aulas de catecismo da doutrina cristã, poderíamos nos deter em horas considerando a conveniência destas matérias, por exemplo, a sabedoria da providência de Deus, o significado que cada um tem, e nós vemos que o que eles significam para a vida do corpo, significam também para a vida da alma. Então você pode meditar, por exemplo, o pão nosso de cada dia, o alimento material, a Eucaristia é o alimento espiritual que nos sustenta e tudo isso. E pode ver o vinho e suas propriedades, que dá alegria, também a Eucaristia dá consolação espiritual. E assim muitas meditações podemos fazer sobre esse sacramento. Mas é apenas pão e vinho, seria apenas pão e vinho, não fosse o ministro desse sacramento, que é o sacerdote, dizer as palavras de consagração. Então são estas palavras de consagração que operam o grande milagre da Eucaristia, que nós chamamos da Igreja Católica, e que é o nome apropriado para isto, de transubstanciação. O que se opera quando o padre diz a fórmula de consagração, as palavras que são a forma deste sacramento, é que aquilo que até então era pão de trigo muda totalmente, completamente de substância e passa a ser o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A substância do pão desaparece e mantém-se apenas a substância do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que se vê, o que se sente, é apenas a aparência, o véu que nosso Senhor quis conservar, por vários motivos, do pão. Porém, não é mais pão. É totalmente nosso Senhor, porque disse nosso Senhor, isto é o meu corpo. Aquele vinho de uva com um pouquinho de água, ele já não é mais vinho de uva, muda a substância, ele passa agora a ser verdadeiramente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós nos recordamos de São Paulo apóstolo, na carta aos Coríntios, dizendo que acaso não sabeis que este cálice que bendizemos é o sangue do Senhor? E São Paulo repreende os coríntios que não recebiam dignamente o que era de fato o sangue do Senhor. Esta é uma doutrina certíssima, inferida das Sagradas Escrituras, a transubstanciação.
Não temos mais simplesmente pão e vinho, não. Temos apenas as aparências depois da consagração. Agora o que nós temos é o corpo, a carne de Cristo. Nós temos o sangue de Cristo. Abra na Sagrada Escritura, na sua Bíblia, João, capítulo 6, e ali você encontrará nosso Senhor dizendo que o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. E para que nós tenhamos vida em nós, a vida eterna, nós precisamos nos alimentar de nosso Senhor que se oferece nesse sacramento, como alimento para a nossa alma. Então, foi instituído por nosso Senhor deste modo, esse sacramento, com esta matéria, com esta forma, instituindo também os ministros para esse sacramento, que são os sacerdotes, legitimamente instituídos e autorizados pela Igreja. Então, é assim que nós vemos a verdade do sacramento, né, desse fato da transubstanciação, como uma doutrina fundamental, e todo católico precisa saber isto. Para receber, ele precisa saber o que vai receber, uma disposição obrigatória. Mesmo a criancinha que vai receber a Eucaristia, ela tem que saber isso. Isso é imprescindível. Então, é preciso saber que não é apenas uma aparência, um símbolo. Não, é o próprio Senhor Jesus Cristo que vão receber. O corpo de nosso Senhor, o sangue de nosso Senhor. E também é muito útil, e por isso que falarei sobre isso agora, compreender tudo o que significa o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Isto é muito bom para a nossa meditação e para que nós possamos nos preparar devidamente para receber esse sacramento. Nós podemos dizer que a Eucaristia ela significa alguma coisa que passou, significa alguma coisa que acontece no presente e alguma coisa que acontecerá no futuro. É uma forma fácil de nós nos lembrarmos desses significados da Eucaristia. Então, aquilo que passou e que significa a Eucaristia, no santo sacrifício da missa, é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela significa, de fato, inequivocamente isto, porque na missa é oferecida a hóstia imaculada, na missa se oferece o sangue de nosso Senhor ao Pai, e quando se opera a consagração, está separado o sangue do corpo, o que indica inequivocamente a morte de nosso Senhor. Então, neste sacramento da Eucaristia, nós temos um verdadeiro sacrifício, o sacrifício da cruz. E por isso, ele indica algo que aconteceu e que, miraculosamente, se passa, né, diante dos nossos olhos, que é este sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifício que agora não é com derramamento de sangue, sacrifício que agora, diante de nós, apenas aplica os méritos de Cristo, porque Cristo mereceu na cruz, mas agora aplica a nós na Santa Missa, sim. Porém, de fato, o sacrifício que passou, um memorial perene da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa Eucaristia. Mas também no presente significa a graça de Deus que alimenta a vida espiritual, alimenta a nossa alma. Assim como o pão e o vinho sustentam, conservam e sustentam o corpo, que são muito agradáveis, assim também a Eucaristia, ela conserva e sustenta a nossa vida, a vida da graça. E por fim, o que ela significa do futuro, que nós vemos quando ouvimos falar sobre a comunhão, é precisamente a glória. Porque a glória é esta união da nossa humanidade com Deus nosso Senhor, onde já não podemos nos separar de Deus nosso Senhor, não podemos perdê-lo jamais, e é a grande alegria do céu, é isso? Não podemos jamais nos separar de nosso Senhor. Então, nosso Senhor que vive em nossas almas,
já nos dá uma preparação, nos dá uma prefiguração da glória eterna. Já é o céu começado, de certa forma, aqui na terra. É o reino de Deus já aqui nesta terra, nas almas fiéis que o recebem dignamente. Então, aí nós temos os 3 significados e agora podemos falar propriamente dos 3 efeitos alcançados por este sacramento. Então, os efeitos, nós já falamos alguma coisa, na verdade, né? Mas vamos agora explicitá-lo mais. Então, dos efeitos que nós recebemos, principalmente com a Eucaristia, nós temos, em primeiro lugar, que ela é um alimento que nos conserva e sustenta. Que nós já vimos quando falamos há pouco justamente sobre o significado desse sacramento. Ela, de fato, comunica a graça santificante, que é o que nos faz perseverar até o fim. Esta graça santificante, este aumento da graça, aumento das virtudes, sobretudo aquelas virtudes praticadas por Cristo na cruz, como vimos, a humildade, a obediência, a caridade e paciência, essas virtudes são aumentadas, conservadas e aumentadas por este sacramento, se recebido com as devidas disposições, que nós vamos ver logo em seguida. Depois nós temos que este Santíssimo Sacramento também, em segundo lugar, ele nos ajuda a extinguir, a extirpar de nós os pecados veniais. Ele perdoa os pecados veniais e faz evitar os pecados mortais. A grande utilidade para a destruição dos vícios. E por fim, em terceiro lugar, a Eucaristia é uma consolação para a nossa alma. Uma grande consolação, por isso também chamada de remédio. A Eucaristia é também um incentivo para manter-se. A comunhão, ela anima e beneficia a alma e às vezes, se bem recebida, até mesmo o corpo se beneficia. Por isso que São Paulo diz que aqueles que recebiam indignamente a Eucaristia, por exemplo, na Carta aos Coríntios, tinham por castigo que andavam muito enfermos, porque recebiam mal a Eucaristia. E já vemos o testemunho de muitos santos que melhoram, se consolam grandemente com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Muito bem, então vendo a dignidade da Eucaristia e também considerando os efeitos que ela produz em nós, agora vamos ver o que devemos fazer para que ela seja frutuosa de fato. Quais são as disposições que nós precisamos para bem receber esse Santíssimo Sacramento? Em primeiro lugar, nós necessitamos estar na graça de Deus. A Santíssima Eucaristia é um sacramento dos vivos, como nós vimos na introdução geral. Ela não pode ser recebida se está em pecado mortal. Não, é preciso ter uma graça primeira, é preciso estar vivo. Um cadáver nada aproveita do alimento que recebe. Você pode alimentar um cadáver, do que vai lhe servir? De nada, e pelo contrário, é um verdadeiro desperdício. E se tratando de um alimento como a Eucaristia, é uma ofensa a Deus fazer isso. É grave. Por isso, a importância de confessar-se bem, fazer um bom exame de consciência, e nós vamos falar sobre isso em detalhe na próxima aula de Catecismo, quando tratarmos da penitência. Muito importante isto. Atenção! Confessar-se, estar em estado de graça para poder receber o aumento da graça, a conservação da graça na Eucaristia. Em segundo lugar, nós precisamos estar em jejum eucarístico. O jejum eucarístico, nas normas que temos, são de ao menos 3 horas de alimentos sólidos, sem consumir alimentos sólidos, 1 hora de líquidos, salvo água e algum remédio que é necessário consumir, por exemplo, que são exceções. Mas, de resto, deve-se, para recebê-lo propriamente, dignamente, estar em jejum eucarístico. Além do jejum eucarístico, também é preciso saber o que se vai receber. E você percebe que a pessoa sabe o que ela vai receber a partir
da sua humildade, da humildade com que vai receber o Santíssimo Sacramento, da modéstia interior, recolhimento e também exterior. Então a pessoa precisa estar com espírito de devoção, fervor para receber o Santíssimo Sacramento. E ela precisa também estar com uma roupa decente e sem fazer muitas grandes ostentações, porque nós temos diante de nós de fato um rei, por isso nos vestimos bem, mas também é um rei coroado de espinhos e, portanto, sem ostentação, sem maquiagem pesada, sem ostentação de riqueza e coisas assim, não. Ir com muita humildade, sabendo que é pecadores que precisam muito da graça de Deus, precisam muito ser alimentados por nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim tenham expiado seus pecados veniais e possam evitar cair, quedas em pecados mortais, que seria um impedimento grave para a recepção desse sacramento. E lembrando também que se a pessoa sabe o que vai receber, ela vai se preparar devidamente. Então, antes da missa é preciso preparar-se. Há orações para poder se preparar para a missa, nos missais, por exemplo. E é possível fazer orações também. O terço, por exemplo, é uma boa preparação também. Até pode ser usado como um método para acompanhar a Santa Missa, os mistérios dolorosos. Mas também pode ser uma preparação. Fazer orações, preparar a alma para a Santa Missa. No decorrer da Santa Missa, onde se vai receber a comunhão, normalmente, né? Se recebe na Santa Missa. Então, recitar orações piedosas. E por fim, depois de fazer essas orações, esses atos de humildade, de caridade, de contrição, de esperança, de fé e assim por diante, é preciso agradecer a Deus, a ação de graças, então. Terminada a missa, não se deve imediatamente sair da igreja. Não. Deve-se fazer a ação de graças. Deve-se agradecer a Deus pelos benefícios recebidos. Pedir a Deus também favores, tudo isso. Então, fazer isso durante a ação de graças. Está bem? Muito importante esse ponto. Se você realmente sabe a dignidade do sacramento que vai receber, você fará essas coisas agora. Se não, aí nós podemos presumir que não está sendo recebido dignamente. Então, atenção. Lembrando que é bom e útil receber esse sacramento com frequência. A Igreja recomenda receber frequentemente esse sacramento, desde que tenha as devidas disposições. E, a propósito, as crianças mesmo podem receber, tão logo elas compreendam o que vão receber. Se elas compreendem que é Jesus Cristo realmente que está ali, presença real de Nosso Senhor, a transubstanciação, são capazes de compreender, já podem comungar também, e é bom que comungam. Também por todos os benefícios que se recebem desta comunhão. E assim a criança já pode se conservar na piedade. Muito bem. Agora uma palavrinha final, à guisa de uma espécie de apêndice aqui, sobre o Santíssimo ou o Santo Sacrifício da Missa. Nós já falamos sobre isso em algum detalhe, mas aqui é importante fixar essa doutrina para você compreender bem o que é o Santo Sacrifício da Missa, ter as devidas disposições na missa e compreender quais são as finalidades principais da missa, porque aí você vai para lá sabendo o que está fazendo. Isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, o sacrifício da missa é o mesmo sacrifício do Calvário. É o mesmo sacrifício da cruz. Tal e qual, o mesmo sacrifício. A única diferença, né, é a seguinte: não acontece na missa o derramamento de sangue. Por isso nós vemos que é um sacrifício incruento. Não há derramamento de sangue, como foi na cruz, onde teve o derramamento de sangue de Nosso Senhor. Não há na Santa Missa, é um sacrifício incruento. E outra diferença, também é importante saber, um pouco mais sutil, mas é importante saber, até porque os hereges, ímpios como são, costumam objetar e levantar dúvidas sobre questões que são mais certas e que são mais santas, né? Ai da língua deles que faz essas coisas, mas para evitar isto, é importante sublinhar que Cristo na cruz mereceu, né, absolutamente por todos nós, e Cristo na cruz, portanto, já obteve todos os méritos.
Então, a missa não vai obter mais méritos, né, propriamente. Não, ela apenas vai aplicar os méritos da cruz, do sacrifício, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aos presentes, às pessoas que estão assistindo o sacrifício e também àqueles por quem é oferecido o sacrifício em especial. As intenções, não é? Então, aplica o sacrifício. Nosso Senhor quis assim. Por isso instituiu o sacerdócio. Agora, compreendendo isso, nós vamos ver quais são as finalidades, os motivos, os objetivos da Santa Missa, o santo sacrifício da missa. Para que é oferecido? Então, ele é oferecido primeiro para dar a Deus o supremo culto de latria, para honrá-lo devidamente. Dar honra a Deus no sacrifício da missa, né, é o melhor que nós podemos fazer. Porque não há coisa mais agradável a Deus do que a oferenda do seu Filho. Foi isso que ele quis, com esta vontade do Pai. Então, isto é o que mais honra a Deus. E é este sacrifício que mantém este mundo de pé. Também. Honra a Deus. Também, esse sacrifício é para dar graças a Deus por todos os benefícios. Ele que nos criou, Ele que nos salvou e santifica. Então, pelos inúmeros benefícios, também se oferece esse santo sacrifício. Ação de graças. Depois, em terceiro lugar, é para a expiação dos nossos pecados. Na antiga lei se ofereciam muitas vítimas. Na nova lei se oferece nosso Senhor Jesus Cristo. A vítima inocente, sem mancha, sem defeito algum, cuja uma gota de sangue é o suficiente para nos salvar a todos nós. E esta vítima é oferecida, aquele sacrifício que Malaquias previa que seria oferecido no nascer ao pôr do sol, em todo o mundo. Este é o sacrifício da Santa Missa. E por fim, além de ser expiação dos nossos pecados, ou seja, satisfazer pelas nossas faltas, também é uma forma de alcançar o favor divino. Por isso que nós vemos que ele é um sacrifício propiciatório, porque torna Deus, que está irado contra os pecados do mundo, está irado contra nós, torna Deus favorável a nós, porque satisfaz Deus, esse sacrifício, satisfaz a Deus, aplaca a ira de Deus e nos concede o seu favor. Então, nesse sacramento, nós temos as graças que nós precisamos para... Então, é muito importante considerar esses 4 motivos. Está bem? Eu vou repetir mais uma vez para que você possa compreender bem isto, que é uma doutrina fundamental. Então, em primeiro lugar, honrar a Deus devidamente. Em segundo lugar, ação de graças pelos benefícios recebidos. Terceiro, obter o perdão dos nossos pecados, satisfazer a Deus, ofendido pelos nossos pecados. E em quarto lugar, alcançar as graças necessárias para nos salvar, obter o favor divino. Então, esses são os 4 motivos. E é claro que nós sabemos que é bom e útil ir assistir à missa diariamente. É bom e útil fazer isto. Se possível, se está nas devidas disposições, comungar diariamente. Bom e útil. Sim, é lícito, pode-se fazer. Então, isto é bom. O preceito, de fato, é que nós devemos, como nós vemos em 2 mandamentos da igreja, como nós vamos ver, né, quando falarmos sobre isso, é que assista a missa inteira aos domingos e festas de preceito. É verdade. Porém, se você tem condições, assista até diariamente, se possível. E nisto, assista sempre pensando em Deus, sempre pensando na sua paixão e recitando orações piedosas, sempre fazendo isso. Está bem? E quanto à comunhão, receba-se com a máxima frequência possível. Porém, né, lembre-se que tem que estar nas devidas disposições. E a obrigação, o preceito da igreja, né, que obriga a todos nós, somos fiéis católicos, é de, ao menos uma vez no ano, pela Páscoa, comungar. Tá bem? Então, não é, estritamente falando, necessário comungar sempre, todos os domingos, por exemplo. Não. Porém, é bom, é útil, é salutar, né? É benéfico, máximo benéfico isto, porque assim teremos força para poder chegar até o céu.
Então, esta foi uma longa aula. Eu peço que você ainda, para fazer bem o seu dever de casa, ou assista novamente este vídeo, ou então procure revisar pelo texto que nós oferecemos juntamente com esta catequese. Tá bem? É muito importante se aprofundar, porque nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, se nós o conhecemos bem, porque nós temos mais motivos para servir, temos mais motivos para fazer sacrifícios por Ele, para render-lhe graças e tudo mais. Então procure aprofundar-se também, se possível. Está bem? Mas isto aqui já é uma catequese suficiente para que você compreenda o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Muito bem, muito obrigado por ter assistido este vídeo, fique com Deus e até a próxima.